Aqui. Eita, nós, a altura do troço. Pronto. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí da Mentoria Silveira, onde nós vamos estar entrando, né, no módulo de análise institucional. Pessoal, antes disso, tá? Antes de começar a aula bem certinho e tal, uma pergunta. Qual é o nível de conhecimento de vocês de 0 a 10 em relação a Smart Money Concepts? De 0 a 10, o quanto vocês sabem? 3, 5, acho que 5, 3, 2,5, 0. Muito bem. Então aí, obrigada a todo mundo que está respondendo aí. 5, 1,5, 1, 1,68. Tá. Então, todo mundo abaixo de 7. Ou seja, pouquíssimo conhecimento em relação a Smart Money Concepts, em relação à teoria da manipulação, né? Então, vamos lá. Veja bem, essa técnica, pessoal, vai nos mostrar onde está o dinheiro. Por isso se chama conceito do dinheiro inteligente. Por quê? Porque é quem tem muita grana que nunca perde, nunca, nenhum banco nunca perde. Eles nunca ficam no prejuízo. Eles abrem uma ordem, mesmo que ao contrário do fluxo, apenas para tirar a vantagem da grande massa. É isso que vocês precisam entender. E essa técnica, ela é de extrema relevância para você refinar os conceitos que a gente já vem aprendendo até hoje. Smart Money Concepts, além de te dar também a direção do preço, assim como o Elliott, porém de uma forma mais objetiva, também vai refinar o seu ponto de entrada, vai te mostrar um gatilho, o ponto exato onde você deve se posicionar, vai te mostrar onde você deve posicionar o teu stop. Só que, logicamente, que não é um santo grau. É apenas mais uma das técnicas que eu estou aqui mostrando para vocês na minha mentoria. Eu utilizo todo dia? Todos os dias. Eu só utilizo análise institucional? Não. Eu utilizo SMC com Elliott, com Wyckoff e tudo, toda a lógica dos preços que a gente vem falando desde o início da mentoria. Se eu quiser utilizar só SMC, posso? Posso. Eu vou ter um nível de assertividade mais baixa? Vou. Por isso, eu escolho confluenciar com outros fatores e não só pontuar SMC. Então, eu tô falando tudo isso para que vocês entendam que não é um milagre. É só uma coisa a mais para você contextualizar e cada técnica serve para uma coisa. Por exemplo, Elliott vai servir para direção, só para direção. É para ponto de entrada? Não. O ponto de entrada você vai tentar confluenciar com outras coisas. Elliott, é difícil você conseguir cravar um fundo em Elliott, né? Já em análise institucional, não. Análise institucional, a direção é só um detalhe. Para que ela realmente serve? Para refinar seu ponto de entrada. E o Wyckoff? Para descrever as fases em que o mercado está trabalhando. Então, cada coisa no seu quadrado. Uma coisa desvaloriza a outra? Não, jamais. Posso fazer bullying com Elliott se eu me tornar especialista em análise institucional? Não, também. Não gostou de Elliott? Foca em SMC, fica quieto. Ah, não, quero usar tudo. Ótimo, maravilha. Agora, quero usar só Elliott? Vai sofrer. Então é importante ou usar tudo ou escolher SMC, certo? Mas eu, se fosse você, para aumentar a sua assertividade na direção do preço, a sua localização gráfica, eu utilizaria Elliott também, tá bom? Então, muito bem. Agora, depois de tudo isso, vamos aqui começar a entender, introduzir o conceito do dinheiro inteligente. Primeiro, antes de te falar o que que é um order block, o que é uma ineficiência, para que que serve um order block, como valida um order block, quais são os tipos de ineficiência, tipos de order blocks e tudo mais, e mostrar isso no gráfico, primeiro vamos saber da onde que tirou isso. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar do book de ofertas, correto? Então, o book de ofertas. Peraí.
Imagina comigo, o book de ofertas, ele é dividido em dois, tá? Em duas colunas. Então tem a coluna aqui, ó, tem esse lado aqui, o lado esquerdo, que vai demonstrar pra gente as agressões. As agressões é o quê? É quem tá entrando comprado e vendido naquele exato momento. Então, fulano, que não tem o nome do fulano, né? Mas, por exemplo, tem um monte de gente entrando nessa taxa. Entrando mesmo, colocando contratos. Nessa, agrediu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Tipo isso. Aí, nesse lado direito aqui, ó, a gente tem as intenções, onde muitas pessoas podem blefar, colocar lá 200 contratos na taxa tal. Só que o preço vai chegando, tchum, tira. Que é só para pegar alguém, sei lá, fazer um blefe, né? Pode acontecer isso? Pode. Agressões é diferente de intenções, beleza? Mas os grandes bancos, quem são os grandes bancos? Multimilhões, muitos milhões. Pensa lá, as empresas mais poderosas que vão entrar lá com 100 milhões, com 200 milhões, com 500 milhões, com 50 milhões. É coisa de milhão. Nós não estamos falando de mil, nós estamos falando de milhões, correto? Então não é eu, não é você, não é fulano, não é Beltrano. É milhões, é uma coisa doida. Eles vão perder? Não. Então eles não estudam, por exemplo, análise técnica. Eles não estudam candlesticks. Eles não estudam SMC. Eles não estudam médias móveis. Eles não estudam nada disso. Quem trabalha em bancos, pessoal, eles se concentram no book de ofertas. Onde está tendo maior agressão? Onde tem mais liquidez? Onde tem mais gente negociando? É ali que eles vão focar. Através de ferramentas que indicam é, níveis de calor, coisa nesse sentido, tá bom? Então, os grandes bancos atuam dessa forma, sempre procurando onde a grande massa está. Ou seja, você vai ter que estar, pergunta no chat, você vai ter que estar onde a grande massa está ou onde o banco está? Manda para mim no chat. Só sabendo disso que eu já falei até agora. Onde o banco está. Muito bem. E como que nós vamos saber disso? Calma, calma que nós vamos chegar lá. Então, bora. Então, tu já está entendendo a lógica do raciocínio. Então, agora é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte fator. Nós temos aqui, por exemplo, o preço formando um canal lateral, onde nós temos muita gente entrando vendido aqui, tá? Cada vez que o preço bate na região, por exemplo, lá no mini índice de 112 mil pontos, tem gente entrando vendido. Entra vendido, entra vendido, entra vendido. Beleza. E cada vez. Aí não, aí esquece essa parte ainda. Vamos lá. Todo mundo lá, bateu em 112 mil pontos. Número redondo. Não, é uma resistência. Tem uma média móvel de 200 passando aqui, ó. Vou entrar vendido. Entra vendido, entra vendido, entra vendido. Você, fulano, beltrano, cachorro, periquito, papagaio, que entrou vendido aqui, coloca o stop aonde? Geralmente no mini índice a gente coloca o stop do quê? 150 pontos, vamos supor, né? Beleza. Então, a gente coloca aqui o stop um pouquinho acima da nossa região de venda. Então, eu entrei vendido aqui, coloco o stop aqui em cima. Coloco o stop aqui, coloco o stop aqui, coloco o stop aqui. Não eu, não você. Todo mundo. Todo mundo. Uma multidão de gente. Milhões e milhões de pessoas estão vendo a mesma coisa. E vão lá e entram vendido. Ou seja, não interessa que entrou com um contrato, 2, 3, 10. Não interessa. O que interessa é que são milhões. Milhões viram milhões de contratos de venda, correto? Muito bem. E se o meu stop de venda está acima dessa região, o stop dessa venda é sempre uma posição contrária, que no caso é a nossa liquidação. Ou seja, se o preço passar pelo meu stop, se eu entrei vendido, aciona uma compra automaticamente. Todo mundo está ciente disso, sim ou não? Manda para mim no chat. Então, se eu entro vendido, coloco o stop aqui em cima e o preço passar por ali, aciona uma compra. O stop de uma venda, então, é sempre uma compra. Ótimo.
Então, tá bom. Então, eu não acabei de dizer que os bancos, eles estão ligados onde está a grande massa? Onde todo mundo está entrando? Onde que é que eu falei? 112 mil pontos. Puta, cara. Nos 112 mil pontos, tem gente apregoando ordem, tem gente entrando vendido, tem muito interesse no 112. Cada vez que o preço bate ali, tem gente que entra vendido. Quando o preço passa por aquela região, quem perdeu a venda, colocou ordem ali, para quando o preço voltar a bater. Então quer dizer que, ó, Silveira, agredi o preço em 112 mil pontos. Pronto, já passou. Só que daí forma uma resistência, o preço cai. E aí o fulano e o Beltrano que perdeu essa venda, tá assim, caraca, peraí, deixa eu desligar isso aqui, gente. Pronto. O fulano e o Beltrano, que perdeu essa venda dos 112 mil pontos, que o preço começou a cair, ele falou assim: putz, perdi a venda, vou apregoar. Quando ele apregou, entra no book assim, ó, de intenções. Então tá todo, eles, os milhões, estão, que é o dinheiro inteligente, por isso que se chama Smart Money Concept, dinheiro, conceito do dinheiro inteligente. Então, tá todo mundo de olho nessa região. Tá todo mundo tentando vendido, vendido, vendido. O stop de várias vendas se tornam várias compras. Todo mundo entendeu até aí, né? Muito bem. Só que aí, essas monte de compra fazem contraparte para quê? Lembra que a gente aprendeu que se eu quero vender um carro prata, eu tenho que ter alguém nesse exato momento comprando esse meu carro, que é prata, que tem tantos quilômetros rodados. Então a pessoa vai ter que aceitar comprar por aquele preço, daquela cor, tudo mais, para ter a contraparte, senão não tem negócio. Quem lembra disso? Todo mundo, né? Então, muito bem, aquele lá é a base de conhecimento. Por isso que agora fica tudo mais claro. Então, se eu sou um big player e eu tô vendo que tá todo mundo ali entrando nos 112 mil pontos, e eles colocam os stop lá em cima, e eu quero entrar com milhões de contratos, por exemplo, milhões de dólares ou de reais, não interessa. Eu preciso ter contraparte se eu quero entrar com milhões na venda. E essa contraparte, ela pode ser assim, ó, de bem grado, tipo assim, porque todo mundo já está liquidando mesmo, ou de forma obrigatória. Como de forma obrigatória? Que é a maioria das vezes. Então todo mundo está entrando vendido, 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 pensando que o preço vai deslanchar na baixa. Só que não. Eu agora sou um grande banco. Aí eu vou fazer o quê? Ah, todo mundo tá entrando vendido? Se todo mundo tá entrando vendido, eu tenho o quê? Eu tenho contraparte para entrar comprado. Eu não posso entrar vendido. Por quê? Só tem venda no mercado. Se só tem venda no mercado, eu só posso entrar comprado. Eu não tem contraparte suficiente para eu entrar vendido ainda. Tá todo mundo entrando vendido. Eu não tenho compra para mim, para fazer contraparte para mim. Só que eu tenho venda para fazer contraparte para minha compra, correto? Muito bem. Então a linha de rata seria o quê? Vou meter marcha nas compras, então. Pronto. Vou pegar todo mundo que tá entrando vendido aqui, ó. Eu vou falar: ah, você quer vender? Deixa comigo que eu compro. Compro, 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 compro milhões. Toda essa sardinhada que tá vendendo aqui, tá vendendo pra quem? Pra mim. Que quero entrar comprada agora. Mas essa não é a minha verdadeira intenção. A minha verdadeira intenção é jogar o preço para cima para poder estopar todo mundo que entrou vendido aqui. E agora sim, quando o preço passa por essa região, eu tenho um caminho livre, eu tenho um contraparte suficiente. Por quê? Porque os stops estão aqui. Então, esses stops vão servir como contraparte para eu poder entrar vendido. E nesse movimento aqui, ó, é o famoso buy to sell. Comprar para vender. Então, o que que eu fiz aqui? Eu comprei, abri muitas ordens contrárias da minha verdadeira intenção, aproveitando daquela contraparte da massa, e aí sim consegui jogar o preço para baixo. Então, buy to sell se transformou num quê? Numa região onde tem ordens de quem? Minha e dos outros grandes bancos que pensaram da mesma maneira que eu, onde o preço ele vai ter que retornar para fechar essas ordens e aí sim prosseguir com a baixa. Ou seja, qual é a lógica de um order block? Simples assim. Comprei para poder estopar todo mundo, não porque eu quero ferrar com a vida de alguém, o banco quer ferrar com a vida de alguém, não. Ele tá cagando para isso. Ele não sabe teu nome, ele não quer saber nada disso. Ai, não, mas eu queria tanto pagar uma conta de água. Ele não tá sabendo disso, não, moço. Ele quer saber que ele quer ganhar dinheiro.
Então, o que que ele faz? Ele te estopa, simples assim, ossos do ofício. O mercado é uma conta de soma zero. Para eu lucrar, você tem que perder. Não você específico, mas alguém tem que perder para outro lucrar. Porque é assim que funciona. Se eu compro, alguém tem que vender. Se eu vendo, alguém tem que comprar. E assim por diante. Não tem como nós dois, vou vender. Pronto, os dois ganham dinheiro. Claro que não. Não adianta, não tem negócio. Fica nós dois querendo vender, 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 vender. Ninguém vai fazer negócio. Nós vamos ficar presos lá no book. Então, esquece isso. Quem vai perder? A massa. O banco não perde. Então, a gente tem que estar sempre onde o banco está. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Manda para mim no chat. Começou a clarear as ideias? Muito bem. Ótimo. Então, agora que a gente sabe a lógica, a lógica de um bloco de ordem, por que que ele existe? Por que essa vela contrária existe? Porque eu tive que comprar. E quem que joga o preço para cima? Quem? A demanda. Ou quem joga o preço para baixo? A oferta. Mas quem que entra tão pesado a ponto de jogar o preço para cima? O banco. Eu não consigo fazer isso. Você não consegue. Ninguém consegue. Certo? Só o banco. Então o banco jogou o preço para cima para depois jogar o preço para baixo. Com a lógica de contraparte. Só isso. Muito bem. Tira tudo, então. Pá, 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 vamos apagar. Agora vamos entender o que é realmente um order block no desenho, porque a lógica a gente já entendeu. Deixa eu tirar aqui. Os blocos de ordens são regiões em que o preço faz uma vela contrária, olha o que eu acabei de dizer, ao movimento, e essa vela contrária é onde precisamos colocar a nossa atenção. Ou também é quando o preço deixa uma vela no topo ou no fundo engolfada. Iremos ver um exemplo sobre isso. Vamos lá. O que mais? Para que serve? O preço tende a retornar nessa região, assim como no desenho que eu acabei de fazer, para captar as ordens ali existentes e prosseguir com o flow. Ou seja, mitigar. O que é mitigar? É diminuir o dano, zerar o dano. Por quê? Porque ele teve que entrar. O banco teve que entrar comprado. E essas compras estão em aberto, visto que a real intenção era jogar o preço para baixo. Certo? Então, essas compras estão no prejuízo, vamos dizer assim. Então, o preço ele tem que voltar ali para poder fechar essas ordens. Essas regiões podem ser chamadas de oferta e demanda, mas também são chamadas de níveis institucionais. E aí vocês vão ver o fã-clube do ICT falar o quê? Nada contra, bem pelo contrário, porque eu utilizo SMC com ICT, então não tem nada a ver de tipo assim, você prefere SMC ou ICT? Os dois, porque eu não posso usar os dois. O que é bom de um eu pego, o que é bom do outro eu pego também. O que é ruim eu descarto. Não, mas vocês vão ver os fã-clubezeiros lá falar o quê? Não existe oferta e demanda. Pessoal, isso é só um termo para dizer que se o preço está embaixo do bloco, significa que esse bloco vai servir como venda para gente. Oferta, venda. Tá entendendo? Então a turma viaja na maionese. Pira o cabeção demais. Muito bem. Aí então agora vamos ver no desenho como é que funciona isso. Então, eu falei que o bloco de ordem são regiões que o preço faz uma vela contrária ao movimento. Ó, então vamos supor, o preço está aqui, vamos supor, subindo. Pá, 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 pá. Aí ele para e começa a cair. Ou seja, a última vela de alta, antes de um forte movimento de baixa, vocês já vão entender por que que eu coloquei o forte na frase. Então, antes de um forte movimento de baixa, vai te servir como um order block. Em todo topo, em todo fundo, temos um order block, mas nem todo order block é válido. Escreve isso.
em todo topo, em todo fundo, teremos um order block. Porém, nem todos order blocks são válidos. Nós temos 3 coisas para validar um order block. Então, não é qualquer topo e fundo que vai segurar o preço. Correto? Muito bem. Ah, Silveira, isso aí é a mesma coisa que resistência, então. Não, não é. Por quê? Repara, isso aqui é uma resistência. Porque o preço tocou aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, correto? O preço, ele veio aqui e fez o quê? Vral! Não respeitou a resistência. Rompeu essa resistência, cravou em alguma região lá de trás, vamos supor, e aí sim derreteu. Então, é a mesma coisa que uma resistência? Não é. Não é a mesma coisa. O preço, ele nunca vai respeitar uma resistência, gente. Então, não bota o teu stop nessa porra dessa resistência. Esquece isso aí. Você vai usar um novo conceito agora. Esquece tudo que tu já aprendeu. Lixo, joga no lixo. Resistência só serve para gerar liquidez. Ela é útil? Sim, para você saber onde está a liquidez. Você quer servir como sardinha? Se quiser, pode entrar vendido. Eu me garanto. Entra vendido ali que tu vai ver se o preço não vai te estopar. Ó, então beleza. Aí o preço começou a cair. Ou seja, aqui eu tenho uma última vela de alta antes de um movimento de baixa. Eu também falei aqui, ó, ou, significa que não é regra, não é todos, mas pode ser que essa vela de alta esteja engolfada. Melhor ainda, porque demonstra força no movimento contrário. Então, veja, o preço subiu, fez a última vela de alta, parou e bum, na baixa. Ótimo, muito bom. Já é válido? Não sei. Já vamos chegar lá. Ó, aqui, ó, em como validar um order block. Por enquanto é só para você entender o que é um order block. Como você vai identificar no gráfico? A última vela de alta antes de uma movimentação de baixa. E esse bloco de ordem aqui é um bearish order block. Por quê? Quando o preço chegar nessa região, você vai ter uma região de oferta. É só um termo. Por quê? Porque nessa região tu vai entrar vendido. Mas você vai entrar vendido no toque? Não, também. Nós vamos aprender um gatilho, um filtro, tudo isso. Mas essa região aqui tende a entrar uma força vendedora. E é isso que você quer quando você quer vender. Você quer vender sozinho? Não, tem que ter uma força de venda, né? Correto? Muito bem. Então, veja, se as ordens dos big players, market makers, insiders, todo mundo que está aqui, ó, grandes bancos, eram compradoras, quando o preço retorna para cá e eles liquidam essas posições, a liquidação de compra se torna venda. Ou seja, junto com a tua ordem, vai ter uma enxurrada de venda. E é isso que você precisa. Então, você vai entrar vendido aqui para surfar um novo movimento de baixa. Correto? Muito bem. Então vamos lá. Isso aqui é um bearish order block. E agora, Silveira, nós temos um bullish order block, que vai funcionar basicamente da mesma maneira, só que de ponta cabeça. Então o preço está caindo, formando topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa. Ele faz uma última vela de baixa. E depois ele, bum, explode na alta, formando um movimento impulsivo, desbalanceado. Iremos falar sobre isso, causando ineficiência com uma vela longa, impulsiva. Muito bem. Tudo isso a gente vai aprender. Isso aqui, então, é um bullish order block que vai servir como ponto de parada quando o preço retornar aqui. E esse bloco de ordens, ou seja, é um bloco, é uma faixa de preço onde tacaram venda, 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 muita venda, venda, venda. E a liquidação de uma venda ou de várias vendas são uma compra ou várias compras. Então, você vai entrar comprado aqui sozinho? Não, você vai ter muita compra para impulsionar o preço para cima. Faz sentido isso, gente? Manda para mim no chat. Estão entendendo? Sim. Maravilha, mil grau. Ótimo. Pega a linha de raciocínio. Muito bem. Mas aí, então, agora a gente já falou sobre o que é um order block e tudo mais. E agora a gente vai entender como faz para validar um order block, tá?
como que a gente vai fazer um order para validar um order block? Só que antes da gente entender como a gente vai validar um order block, a gente precisa entender o que é uma ineficiência, porque um dos passos para validar um order block é identificar uma ineficiência. Então, nós vamos aqui, ó, para as ineficiências, que é o quê? Uma ineficiência nada mais é do que um desbalanço no preço, um desequilíbrio, onde uma das forças estará superior à outra. Como assim? Manda para mim no chat quais são as duas forças que regem o preço. Manda no chat para mim que eu quero saber. Isso aí, oferta e demanda. Então, se é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, significa que uma vai estar mais forte do que a outra, correto? Então, vamos supor que aqui nessa mão eu tenho a demanda e nessa mão eu tenho a oferta. Se a minha demanda, elas estão iguais, mas se a minha demanda que está nessa mão aqui estiver superior à oferta, vai acontecer aqui, ó, pi, 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 pi. E a oferta vai ficar onde? Vai ficar parada. Então, nós teremos um desequilíbrio, onde a demanda estará superior à oferta. E nesse cenário, o que acontece? O preço sobe. E se for ao contrário, a oferta estiver maior do que a demanda, o preço cai. É simples e fácil assim como estou dizendo. Então, agora vamos tirar mais uma plaquetinha e entender o termo BICE e CIB, que é um termo em inglês, tá? Porém, eu vou traduzir e simplificar ele para vocês. Um BICE é a sigla para caracterizar o quê? Buy side imbalance e sell side ineficiência, que significa desequilíbrio por parte da compra, tum, e ineficiência por parte da venda. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Só que de uma forma super simples. Sem termos em inglês. Você não necessariamente precisa falar bis. Ah, tô vendo um bis aqui. Foda-se o que você está vendo. O que importa é você entender que um bis é o quê? Quando você lê num livro, sei lá, você tem que entender que a compra está superior à oferta. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que ineficiência, olha, é como se a oferta está no mar, se afogando. Ela está aqui, ó, sem fôlego para superar a demanda. Ou seja, aqui nesse caso, eu tenho um BICE e um CIB, sell side imbalance e buy side ineficiência. Ou seja, significa desequilíbrio por parte da venda. A venda está desequilibrando o preço, está sendo responsável por desequilibrar o preço, e a compra está ficando ineficiente, sem fôlego para superar a oferta. Então fica assim, correto? Muito bem. Entendido isso, agora que vocês sabem o que é uma ineficiência, um desequilíbrio, vamos entender então quais são os tipos de ineficiência e desequilíbrio. Que tudo vai ser a mesma coisa, porém demonstrado no gráfico de forma diferente. Vou mostrar. Então a gente tem imbalance FVG, gap, volume imbalance, BPR, que significa balance price range, é um preço de balanço, como assim? É uma faixa de preço de balanço, tá? E a gente também tem o IFVG, que é um FVG ao contrário. Vou explicar isso para vocês. Ó, então vamos tirar aqui. Vamos entender primeiro o que é um imbalance, tá? Ó, vamos entender o que é um imbalance. Imbalance, que a sigla é IMB, tá? São velas consecutivas de alta ou de baixa, demonstrando um desequilíbrio, demonstrando uma ineficiência. Mas como que funciona? Por exemplo, você vai marcar como? Aqui, ó, a partir desse momento que começou a baixa, tá? Que começou o gráfico ficar mostrando só a baixa até o final, que demonstra, pera, aqui, ó, pá, até aqui, ó. Pronto. Então deixa eu botar aqui esse retângulo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho
Uma, duas, três, quatro, cinco velas de baixa. Silveira, por que você marcou esse nada aqui? Vocês vão entender. Então, isso aqui tudo é uma ineficiência, que chamamos de imbalance. Por quê? Porque temos velas consecutivas de baixa. Isso é imbalance. Eu dou valor no gráfico? Sim, porque demonstra fraqueza. Mas é um ponto de entrada? Não. É só para te demonstrar desbalanço. Força é uma força que está superior à outra. Nesse cenário, é uma força de baixa. Muito bem. Então, isso aqui é imbalance. Várias velas consecutivas de baixa. Ou, ao contrário, várias velas consecutivas de alta. E o que é um FVG? É um ponto de refino do imbalance. Esse sim é importante. Como assim, ponto de refino? Você vai precisar de três velas, tá? Uma, duas, três. Ok? Tendo três velas, você tem o pão, a carne e o pão, formando um sanduíche, onde o recheio é o mais valioso. Quem aí não gosta mais do recheio? Vocês são igual à produção, gosta mais do pão do que do recheio? Só se for maluco, igual à produção, porque a produção, ela é dos contra. Ela gosta mais da massa do que do recheio. A minha mãe também é doida da cabeça. Ela gosta mais da massa do que do recheio, da cobertura, ou sei lá. Eu não. Eu não sou maluca. Eu gosto do recheio, eu gosto da carne, eu gosto do frango, da salsicha, do que tiver que ser ali dentro do negócio, do sanduíche, da pizza, sei lá, né? Então, no mercado é a mesma coisa. Nós temos um pão onde no meio tem um recheio. Muito bem. É isso que você precisa, é isso que você precisa se atentar. Então, nesse momento, eu gosto 50-50. É, tem que ter um equilíbrio, né? Tá vendo? Tu gosta quando o mercado tá lateral, então. Então vamos lá. Ó, nós temos aqui uma região onde nós vamos ter mais importância do que todo esse movimento. Como é que eu fiz isso? Vamos lá. Primeira vela, segunda vela, terceira vela. Aonde acaba o pavio da primeira vela e aonde inicia o pavio da terceira vela são suas extremidades. E você vai marcar com um retângulo da cor que você quiser, com o contorno que você quiser, ou como que você quiser. Isso aqui, ó, essa faixa. Isso aqui vai ser o teu ponto. Isso aqui vai ser o teu ponto de Fair Valerie Gap, FVG. Ó, pronto. Então nós temos aqui, vamos marcar FVG, que significa o quê? Fair Valerie Gap. E o que é que isso significa? Que é um ponto de refino do imbalance, ou seja, opa, peraí. Ou seja, nós temos um ponto mais importante, que é esse aqui, dentro de todo esse retângulo preto, que no caso era o imbalance. Tá bom, Silveira, eu tenho outro FVG? Nesse exemplo aqui, não. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu não tenho nenhuma outra vela contrária para fazer aqui só o nível fininho aqui, tá? Então, o único FVG que eu tenho aqui nesse exemplo é exatamente aqui. Mas vai acontecer de dentro de um imbalance, nós termos a gente ter dois Fair Valerie Gaps. Pode acontecer três, quatro, pode acontecer vários, né? E como que você vai identificar qual que é o melhor? Lá na frente a gente vai ver. Agora não se preocupa com isso. O que é que você tem que se preocupar? O que é um imbalance? O que é um FPG? Qual que é a diferença entre um e outro? Que não é a mesma coisa. É, é a mesma coisa, mas é exposto no gráfico de uma forma diferente. E tem relevância diferente também. O imbalance, por exemplo, ele só vai servir para te dizer que tem muita oferta ou muita demanda. E se tu quer entrar vendido, é importante ter venda, correto? Se você quer entrar comprado, também é importante ter muita compra. Então é só para isso que serve. Já o FVG não, ele é um ponto onde o preço tende a buscar o equilíbrio e despejar na baixa, correto? Serve basicamente como um order block, mas iremos falar sobre isso. Muito bem.
Agora, o que que é um gap? O gap é a mesma coisa que o imbalance, só que sem os candles. E podemos chamar também de vacuum block, tá? Onde nós temos realmente um vácuo no movimento. Não temos candle. Olha só, o ativo caiu, caiu. Imagina aqui um candle imaginário. Caiu, caiu, caiu. Então, tudo isso aqui é um imbalance. Num time frame menor, isso aqui pode ser vários candles de baixa imaginários. Ou seja, é a mesma coisa que um imbalance, só que sem os candles. É só um pulo no preço. Isso acontece muito no mini índice, no mini dólar e às vezes acontece no Forex. Por que que acontece, por exemplo, no mini índice e no mini dólar? Porque fecha, tá? Então, quando a gente tem ativos que fecha, vamos supor, o Ibovespa, o mini índice, são contratos futuros do Ibov, que é o Ibovespa. O Ibovespa é o índice, tá? É uma média de porcentagem de valorização ou desvalorização, se eu não me engano, de 60 empresas brasileiras, uma coisa assim, 60, 65, 50, não sei. Atualiza aí, vai fazendo, vai mudando. Então, basicamente é uma quantidade assim de empresa. E aí, tipo assim, Magalu, não sei o quê, bababá. E aí o preço, e o Ibovespa, ele vai fazendo a cotação de todas essas empresas. Por exemplo, aí o Bonner fala assim, ó, o Ibovespa subiu hoje 2%. Significa que a média dessas ações brasileiras subiram 2%, a média. Uma subiu mais, outra subiu menos e tudo mais. Então, o mini índice, por exemplo, ele é o contrato futuro disso aí, tá? Do Ibovespa. Por isso que a gente mapeia Elliott no Ibovespa, para a gente ter o ativo desde o início. Porque o mini índice, por exemplo, como é contratos futuros, ele vai renovando os contratos, tá? A cada 2 meses, se eu não me engano. Meses pares. Uma coisa assim, é tudo automático na minha plataforma, então eu não fico me apegando nesses detalhes também. Aí, legal. Só que o mini índice, por exemplo, o mini dólar, ele fecha. Só que isso não quer dizer que as empresas, as ações, elas não se valorizam e se desvalorizam enquanto o mini índice e o mini dólar está fechado. Isso pode acontecer. Por exemplo, todas essas empresas aí se valorizaram tanto. Então, a média seria, sei lá, 2%. E aí, o mini índice acorda lá no dia seguinte, lá na segunda-feira, abre o pregão com gap de alta. Por quê? Porque enquanto ele estava fechado, essas empresas se valorizaram. Então é descontado quando o pregão abre. Por isso que acontece o gap, correto? Então o gap nada mais é do que uma movimentação de alta ou uma movimentação de baixa imaginária. Só não tem os candles porque estava fechado. Só por isso. Mas ele vai descontar em algum momento, correto? Muito bem. Então o gap, ele também é uma ineficiência onde demonstra uma força, uma um desequilíbrio no preço. E também é muito importante a gente marcar esse gap, porque eu já vou dizer também para vocês tudo isso. Mas por enquanto, vamos descobrir qual é a diferença de cada coisa. Então, esse daqui eu vou deixar de laranja, ó. Opa, caramba. Gap. Amarelinho, sei lá. Vixe, não dá para enxergar nada. Pronto. Então, aqui a gente tem um gap. Ok. Num gap de alta, a última vela de baixa poderia ser um order block? Sim, e é por isso que eu tenho o setup do gap, que eu vou passar para vocês, tá? Geralmente, o preço reage muito nesse order block, que no caso é a última vela de baixa antes do gap, ou a última vela de alta antes de um gap de baixa, tá? Isso aí é um setup que eu utilizo bastante, principalmente no mini índice e no mini dólar. É muito importante a gente sempre pontuar essa região. Boa, Marcos. Isso aí. Legal. Aí a gente tem também o VI, que significa o quê? Volume Imbalance, que é um gap com sobreposição de pavis. Então, nós teremos o quê? Nós teremos o vácuo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Como é que eu sei que teve um vácuo? Porque o preço, por exemplo, ele finalizou aqui e abriu aqui. E esse vácuo, ele teve uma sobreposição de pavis. Ele foi fechado relativamente com pavis ali naquela região, tá? Então, esse vácuo eu vou marcar, porque esse vácuo com sobreposição de pavis se chama volume imbalance.
VI. Volume imbalance. Boa. Show de bola. Então, pontuei o FVG de verde, o gap de laranja e o volume imbalance de amarelo. Agora vamos entender o que é um BPR, que significa Balance Price Range, ou seja, é uma região, tá? De preço, de balanceamento de preço, tá? Preço de balanço, onde vai demonstrar também ineficiência, desequilíbrio e tudo mais, só que é como se isso significa que é um FVG duplo. Como assim? Nós teremos, por exemplo, aqui, ó. Eu posso puxar até aqui, porque nesse exemplo aqui eu tive um FVG junto com um BPR, que no caso é o quê? Vamos lá. Eu tenho um FVG de alta, tá? Que no caso é daqui até aqui. Vamos supor que eu tenho. Peraí. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um candle aqui, ó. Tá? Eu tenho esse candle. E aí eu tenho um paviozinho aqui, ó. Pronto. Então, entre esse. O sanduíche, lembra do sanduíche, tá? A carne é que importa. Então, esse pavio aqui, ele vai demonstrar o ponto inicial. E esse pavio, o ponto final. Então, entre esse pavio e esse, eu tenho a minha carne, onde chamamos de FVG, do lado esquerdo, na ponta compradora, por exemplo, nesse cenário. E depois eu tenho do lado direito aqui mais um FVG, ou seja, FVG desse lado e FVG desse lado, eu tenho o famoso BPR, que foi aonde eu entrei hoje, inclusive, na operação compradora do mini índice. Ok? Balance Price Range. Então, aqui, nesse cenário aqui, eu vou botar o FVG, tá? Aqui. E eu vou botar aqui, ó, também sendo o nosso BPR, tá? Ou seja, se fosse para classificar, peraí que eu já vou falar isso, calma, que é uma coisa importante. Para lá, BPR, que é Balance Price Range, eu vou botar ele de pararararará. Eu vou botar ele de preto. Pronto. Ó, então aqui eu tenho o meu Balance Price Range, tá? Só que eu também tenho o meu FVG. Então, só para demonstrar para você. Esse FVG poderia existir aqui, por exemplo? Poderia. Não interessa onde que tá. O que interessa é você saber caracterizar. Por que que é um FVG? Porque só tem desse lado, por exemplo, onde a minha carne tá pavio aqui, pum, marquei meu retângulo. Esse é o FVG, Fair Value Gap. O BPR é onde? Ele só vai aparecer o BPR em shifts de mercado, que é o quê? Na mudança, né? Onde nós temos alta e bum, baixa. Ou baixa e bum, alta. Beleza? O FVG não. Ele pode aparecer em qualquer nível de continuidade, né? Porque a gente precisa ter esse movimento aqui para ter um BPR, tanto de alta quanto de baixa. O FVG é só o movimento de baixa. Legal? E o que que é um IFVG? Que eu até não coloquei aqui, ó. Peraí. I, IFVG. Esse daqui eu não gosto muito, tá, galera? Eu vou explicar para vocês o que é, tá? Isso aqui é mais um conceito do ICT. Volume Imbalance também é do ICT, BPR também é do ICT. Várias coisas eu acho muito útil. Mas, por exemplo, o IFVG, eu já não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não uso no meu operacional. Eu vou explicar para vocês entenderem tudo que eu sei, tá? Então, o IFVG, por exemplo, ele é, vamos supor, eu tenho, por exemplo, esse FVG aqui, porém eu não tenho, vamos supor que eu não tivesse esse FVG aqui, ó. Ó, vamos supor que aqui eu não tenha. Não, 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 não. Aqui, ó. Aqui eu não tenho FVG, tá? Então o preço cobriu aqui essa vela. Mas essa vela aqui, do contrário, do lado esquerdo, não.
Essa vela não foi coberta. Então, em vez de ser um BPR, em vez de ser um FVG, é um IFVG, onde nós temos um FVG lá atrás. Aqui, ó. Não nesse. Não do lado direito, do preço atual. Nós temos o preço aqui na esquerda. Não gosto de utilizar isso. Não acho válido no meu operacional hoje. Pode ser que amanhã ou depois eu mude de ideia. Mas hoje eu não curto muito. Tá bom? Então, eu particularmente não gosto de estar usando esse IFPG para ponto de entrada. Eu sei da existência dele, mas não gosto muito. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, alguma dúvida sobre qual é a diferença entre um e outro? Manda para mim no chat. Boiei nessa última explicação. Qual a dúvida, Eduardo? Silveira, não peguei o BPR. Vamos lá. O BPR é quando nós temos um FVG na ponta compradora e também um FVG na ponta vendedora no mesmo lugar. Então, é um FVG duplo, onde nós temos um BPR. Poderia ser assim? Poderia. O meu FVG seria, então, nessa região, onde o preço poderia voltar e trabalhar em alta. Conseguiu entender? Eduardo? Sim. Boa, 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 boa. Muito bem. Belezinha. Agora sim, vamos lá. Silveira, é basicamente do mesmo jeito que um order block? Isso mesmo. Por isso que é importante a confirmação da entrada, para aí sim você saber se vai ser válido ou não, né? Pegar naquela região. Vai servir também como ponto de parada, porque o preço ele tende a ir lá equilibrar o preço, visto que naquela faixa o preço está desbalanceado, para aí sim continuar no movimento vigente. Se fosse para pontuar qual é a importância, é, assim, relevância entre um e outro, eu colocaria na seguinte ordem: BPR, FVG, Gap, Volume Imbalance e Imbalance. Então, o imbalance é o último. Por quê? Porque o imbalance não serve como ponto de entrada, e sim para te demonstrar força a favor da tua análise. O BPR é um FVG, é um desequilíbrio duplo, então é mais importante do que qualquer outro. O FVG é muito importante também, mas menos do que o BPR. O FVG ele é muito importante, por quê? Porque ele vai demonstrar um refino de uma região inteira, de um imbalance inteiro. O gap é um vácuo no movimento, que demonstra ineficiência. Geralmente é pequeno, não é muito grande. Tem gap grande? Tem. Aí a gente tem outros jeitos de marcar que eu vou estar comentando com vocês. E o volume imbalance também é muito legal. Então, primeiro BPR, segundo FPG, depois gap, depois volume imbalance e depois o imbalance inteiro. Você sempre vai considerar o início, o meio e o fim dessas regiões. 50% de uma ineficiência nós chamamos de ponto de CE, que é o quê? Consequent encroachment. É um termo em inglês que você só precisa entender que o significado é o ponto de equilíbrio de uma ineficiência. Então você vem aqui, ó, você pode salvar, tá? No teu arsenal, para você sempre marcar o teu ponto de equilíbrio. Ou você também pode dar dois cliques aqui, ó, e colocar aqui, ó, linha intermediária. Repara. Então você não necessariamente precisa marcar sempre. Você já pode deixar o teu retângulo marcando essa linha intermediária, onde 50% dessa linha vai te demonstrar o ponto de equilíbrio do teu desequilíbrio que você marcou, né? Então ali é o nosso ponto de precisão que chamamos, tá? Ok? Muito bem. Como que eu fiz isso? Dei dois cliques aqui, vim em estilo, linha intermediária, pode botar a cor que você quiser. Por exemplo, como eu estou usando laranja, vamos botar laranja e fica ali bonitinho. Qualquer retângulo que você marque já vai estar com a linha intermediária. Ok? Todo mundo entendeu o que é uma ineficiência? Manda para mim no chat. Qual é a diferença de cada uma? Sim ou não?
Boa. O Ivan falou assim, Silveira, por exemplo, no momento atual do Bitcoin, em H12 tem um FVG. Porém, se eu diminuir o time frame, já não é um FVG porque tem uma sequência. Eu te garanto que se você diminuir o time frame, você vai ver dois vácuos, que são os vácuos que eu marquei, tá? Dois FVGs, mesmo num time frame menor. Mas a gente vai. A gente vai ver isso. Beleza. Então, aqui, ó. Como validar agora um order block, tá? Sabendo o que é um order block e o que é uma ineficiência, agora a gente vai tentar validar esse order block. Para validar um order block, é necessário a tríplice sagrada, que nessa aula você vai aprender o que é. Vamos lá. Tríplice sagrada foi eu que inventei, tá, galera? Esse nome é uma estratégia para validar, três passos para validar um order block. E isso é muito, muito importante. E na aula de hoje, eu vou te dar um quarto passo, que é um passo bônus para te dar mais segurança na tua entrada. Então, presta bem atenção. Vamos lá, temos um order block, vamos supor. Como você sabe que essa região aqui vai ou não respeitar? Muito simples, porque esse order block, ele tem que ser responsável primeiramente por originar um movimento forte, impulsivo, que deixa uma dessas ineficiências. Ou seja, pode ter um imbalance, um FVG, um gap, um volume imbalance, um BPR e um IFVG, tudo junto? Pode. Na mesma pernada ali que o preço começou a cair? Pode. Pode ter um só? Pode. Pode ter dois? Pode. O que importa é que tem que ter um desbalanço. Então, para um order block ser válido, a primeira característica é ter um desbalanço logo em seguida da criação desse bloco. Por quê? Qual que é a lógica? Simples. Se os big players queriam entrar vendido, lembra que eu estava explicando lá no início da aula? Eles compraram para vender. Se eles compraram para vender, por que que o preço ainda não caiu? Essa é a tua pergunta. Bom, se o preço não caiu, esse order block não é válido. Agora, se ele caiu com velas longas, sequenciais, impulsivas, fortes, demonstrando qualquer um tipo de ineficiência, primeiro passo já está dado. Segundo passo para validar um order block. Ele tem que quebrar uma estrutura. Pode ser um choque, que iremos aprender o que é, mas nada mais é do que uma quebra de estrutura de reversão, tá? Ou uma quebra de estrutura de continuidade. Então, esse bloco de ordem aqui, ele tem que quebrar um topo ou um fundo. Beleza? Ele tem que dar origem a um movimento desbalanceado que tem força o suficiente para quebrar o último fundo nesse cenário. Se fosse de alta, teria que ser o último topo. Isso é obrigatório. Segundo passo, então, já foi dado. O terceiro passo, que não é uma obrigação, mas que se tiver pau, tá dentro da tríplice sagrada e o troço vai ser violento, é o quê? É você identificar uma liquidez. Iremos ter aula sobre tipos de liquidez que eu, Silveira, dou valor. Então, identificou uma liquidez antes do preço tocar no bloco? Esse é o terceiro passo. Por quê? Significa que está tendo concentração de ordens aqui, varejo está entrando e novamente o processo será repetido, onde nós iremos operar de forma institucional, comprando para vender. Então, você não vai comprar, você vai aguardar a captura para entrar vendido junto com o fechamento dessas ordens. Todo mundo entendeu sim ou não? Manda para mim no chat. Vocês já tinham ciência de tudo isso que eu tô falando, galera? Ou não? Vocês falaram que o conhecimento de vocês era 5, era nota 5. Era 1, era 2, era menos que 7. Vocês estão aprendendo coisa nova? O meu era 0, agora é menos 5. Isso aí. Mais ou menos, mas está mais esclarecido agora. Top. Está ficando claro com a sua explicação. Boa. Estou aprendendo agora. SMC é totalmente novo para mim. Boa, Poliana. Fábio, eu não. Maravilha, hein? Ótimo. Aprendendo bastante. Ampliando o conhecimento. Muito. Top da galáxia mortal. Então, essa aí é a tríplice sagrada. Vamos repetir então para memorizar?
tem que gerar ineficiência, qualquer uma delas, tem que quebrar uma estrutura, qualquer uma delas, pode ser choque ou boss, que iremos aprender na próxima aula, e tem que gerar uma liquidez antes de tocar no bloco. Lógico, porque depois que tocou no bloco, aí já é outra coisa, aí já, você já tá dentro até do trade. Então tem que ser antes de tocar. Muito bem. E o quarto passo, que é o bônus, vou lhe explicar agora. Aqui, ó. Lá vem o marco. Passo bônus. Tenha uma liquidez na ponta oposta da captura para ser atingida por sua posição. Vamos traduzir, tatua essa frase, escreve, bota na testa, cola no banheiro, faz o que você quiser. Mas isso aqui é bom demais. Vai te deixar mais seguro, vai dar mais assertividade e automaticamente mais rentabilidade. Isso também tem a ver com liquidez interna e liquidez externa, mas iremos abordar sobre isso. Então vamos lá. O passo bônus quis dizer o quê? Tenha uma liquidez na ponta oposta. Como assim? Se eu estou querendo vender na captura dessa liquidez, dos topos, qual que é a ponta oposta? Aqui embaixo. Porque se aqui está a liquidez, que está no topo, o fundo é o oposto do topo, correto? Muito bem. Então a ponta oposta da tua, da tua da tua primeira captura é aonde tu tem que ter, é o passo bônus. Porque o preço, após capturar o topo, após capturar a liquidez interna, vai capturar a liquidez externa, vai capturar os fundos e vai servir como alvo, como puxada do preço. Porque agora o mercado é uma busca constante por liquidez. E é aquela famosa frase: se você não sabe onde está a liquidez, provavelmente você vai se tornar a liquidez. Então não seja a sardinha que vai fazer contraparte para big player. Presta atenção. Ao capturar a primeira liquidez, vá em busca de uma nova liquidez, porque o mercado vai buscar uma nova liquidez, certo? Muito bem, então esse aqui é o quarto bônus. É o quarto bônus. É o quarto passo, que no caso é um passo bônus que eu não falo para ninguém. No caso, a tríplice sagrada, eu já pontuei no meu canal uma vez, mas o passo bônus é o top da galáxia, que eu não falo para ninguém. Tudo esse outro restante aqui não tem em lugar nenhum, só aqui na mentoria. Beleza? E nunca vai ter em lugar nenhum, porque eu priorizo isso aqui para dar para os meus alunos. Muito bem, agora vamos entender o que são não. Quais são os tipos de order blocks? Vamos lá. Primeira seção aqui de tipos de order blocks. Ah, é, pessoal, não pode. Ó, entra num acordo comigo. Não pode ficar comentando sobre coisas das aulas, sobre coisas que vocês aprendem comigo dentro da área de membros, ok? Porque lá dentro da área de membros não tem só alunos, tem milhares de pessoas que não são alunos, certo? E aí, se você quiser me tirar uma dúvida, tem o grupo de networking. Se quiser falar comigo, tem o WhatsApp privado. Mas lá não é lugar. Lá é para falar sobre análise. Quem quiser aprender, tem que entrar dentro da mentoria para aprender. É justo você que pagou dar de graça para aquele que não pagou? Não faz sentido. Além de ser falta de respeito com o meu trabalho. Concorda com isso? Então eu estudo diariamente para entregar o ouro do ouro e valer cada centavo do teu investimento. Então não faça isso. Estamos de acordo? Muito bem. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro order block. Ó, a última vela de alta antes do meu movimento de baixa, certo? Mas Silveira, no OB válido, você entraria antes de capturar a liquidez na ponta oposta? Como assim? Não, só a gente só entra depois de capturar. Se você entrar aqui, se você entrar aqui, você vai estar entrando na resistência. Teu stop vai estar aqui, você vai ser estopado, e aí a gente que sabe vai entrar vendido e tu vai ficar comendo bola. Sim, tem que esperar capturar, tocar no bloco e aí confirmar. Vocês ainda não sabem qual é a confirmação, mas eu vou estar mostrando para vocês, tá?
Muito bem. Então, o primeiro order block nós chamamos de Extreme Order Block. Por quê? Porque ele é um bloco de ordem que está na extremidade. Ele só vai aparecer no topo ou no fundo de uma estrutura. Então, nós teremos aqui, ó, uma última vela de alta antes de todo esse movimento de baixa. Ou seja, eu tenho um topo, certo? O preço estava vindo aqui. Eita, nós. O preço estava vindo aqui, parou e começou a cair. Então, eu tenho um topo, onde nesse topo eu tenho um order block. E ele é chamado de Extreme Order Block. Ok. Então, o preço tende a voltar nele. E veja, ele tem que estar válido. Ou seja, ele tem que, por exemplo, vamos supor, ele tem que ter quebrado uma estrutura, ou seja, um último fundo, tem que ter originado um desbalanço no preço, tem que ter capturado uma liquidez, ou seja, aqui capturou topo duplo, e cravou no Extreme Order Block. Pode vender? Pode. Beleza? Muito bem. Então, esse aqui é o nosso Extreme Order Block. Aí eu tenho uma nova estrutura de baixa. Iremos abordar sobre estruturas, topos e fundos válidos e tudo mais. Então, eu tenho uma nova estrutura aqui, ó, pá, que quebrou o último fundo. Ou seja, essa vela contrária aqui, ó, é um bloco de ordem. Porém, a gente chama ela de Fair Value Order Block. Por quê? Porque está no meio do movimento e não nas extremidades. Não está nem em um topo, nem em um fundo. Está no meio. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Pode. Não vamos ser tão doido, né? Mas não vai estar no topo, nem no fundo, vai estar no meio. Então, a sigla é FVOB, mas nós vamos colocar aqui, ó, o nome completo, né? Fair Value Order Block, que é um bloco de ordens que está no meio do movimento inteiro. Certo? Pode ser um FVG no time frame maior? Não. Essa vela contrária aqui, ela vai ser um paviozinho num time frame maior. Olha a leitura do movimento. O preço caiu, subiu e caiu. Essa alta aqui num time frame maior tem que ser representada por um pavio. Beleza? Não vai ser um FVG. Por quê? Porque um FVG não é um pavio. Um FVG é um vácuo no movimento. Não temos essa cobertura aqui, ó. Veja, aqui o preço estava caindo, 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 desbalanceado. Veio as compras e equilibraram o preço. Então, aqui a gente não tem um FVG nem aqui nem na China, porque um FVG é um desequilíbrio, não um equilíbrio. O ponto de Fair Value Order Block é um equilíbrio do meio do movimento. Muito bem, Yuri? Top demais! E esse tipo de order block aqui, Silveira, vai servir da mesma maneira? Sim, como ponto de oferta nesse cenário para jogar o preço para baixo, onde você vai estar procurando uma venda, com gatilhos e filtros de entradas que a gente ainda vai aprender. Ok? Tá, e como que eu sei que ele é válido? Do mesmo jeito aqui, ó. Ele tem que originar uma quebra de estrutura, ele tem que deixar velas longas, impulsivas logo em seguida da origem dele. Ele tem que ter, ele tem não, isso lembra que não é regra, tá? Mas se tiver, melhor ainda, tem que ter a captura de liquidez antes de tocar no FVG, no FVOB, que no caso é Fair Value Order Block, né? Então, da mesma maneira, você vai validar. Ele é um order block normal, só que tá no meio do movimento. Legal demais. Aí eu tenho tudo isso aqui agora sendo a minha estrutura, ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha primeira estrutura. Aqui eu tenho a minha segunda estrutura. Boa noite, Alexandre. Ó, certo. E agora, vamos entender o que é esse breaker block agora, tá? Que significa um bloco quebrado, né? Essa é a tradução. É um bloco rompido. Então, como é que funciona? Perdi muita coisa? Tá doido. Perdeu tudo, né? Mas não tem problema, ficou tudo gravado, né? Ó, então nós temos aqui, ó, uma última vela de alta antes de um movimento de baixa, que também tem que estar dentro da tríplice sagrada. Quebra a estrutura, origina
velas longas e impulsivas de alta ou de baixa, né? Logo em seguida da origem do bloco, tem que ter deixado ineficiência, liquidez, piriri, pororó, tudo isso. Beleza. E aí o preço então quebrou a estrutura aqui, ou seja, aqui eu tenho um bloco. Só que repara, nesse cenário aqui, esse bloco ele não foi respeitado. Isso pode acontecer? Sim. Iremos aprender como identificar um bloco de ordem que pode ser rompido ou não com mais facilidade. Além de que você só entra se tiver uma confirmação. Então, se rompeu ou se não rompeu, não é problema teu. Porque tu não vai apregoar a ordem, você vai esperar a confirmação. Pronto e acabou, não tem discussão. Estão entendido? Muito bem, então eu tenho um bloco de ordem. Isso aí você concorda comigo, né? Ótimo. Só que ele não é um extreme order, quer dizer, ele é. Só que a partir do momento que o preço, boom, explode e rompe ele, presta bem atenção. Esse order block, que era um order block, ele se torna um breaker block. Por quê? Porque ele foi um breaker block rompido. E esse breaker block, ele vai servir como ponto de parada para o preço para jogar o preço para cima. Beleza? Nem que seja por uma breve alta. Posso entrar comprado aqui para pegar três para umzinho? Pode. Às vezes é um movimento curtinho que tu pega ali no mini índice, 300 pontinho, mas ele existe e ele funciona e é top. Eu já vou falar qual que eu acho mais legal, tá? Beleza pura. Então, veja, o que que o preço fez aqui, ó. Ele veio, caiu, subiu, rompeu o bloco. Cravou no bloco, voltou, cravou no FVG e depois voltou a trabalhar em baixa. Tudo bem, não tem problema. O mercado está seguindo seu fluxo, mas você está sabendo ler cada movimento, cada refino de entrada, cada cravada, cada região que o preço tende a parar. Você sabe agora. Acabou a Silveira? Não. Tá só começando. Nós temos 3 blocos de ordem até agora, são 7. Então, bora que bora. Vamos tirar aqui mais uma caixa. Pam. Presta bem atenção aqui no movimento. Pera aí, antes disso. Tá ficando mais esclarecido, galera? Manda para mim no chat. Produção, uma aguinha para mim, por favor. E um copinho para eu colocar um própolis. A Nazaré voltou. Vai, você pensando que Elliot tava aí te corroendo, né, não? Mas assim, vamos combinar que é mais simples mesmo do que Elliot, porque não são, não, é que assim, não é que é mais difícil ou mais fácil, é que tem menos detalhes, né? É uma coisa mais objetiva, mais direta, né? Mais melhor de bom. Estou que não me aguento de emoção. Ótimo, galera. Pelo amor de Deus, tô amando isso. Top demais. Muito bem. Muito bem. Isso aí, família. Então, bora que bora. Vamos entender então mais alguns tipos de order blocks. Silveira, vai servir do mesmo jeito? Sim, o significado é o mesmo. O que vai mudar? A forma que é posto no gráfico. A forma que é mostrado para você no dia a dia. Porque o mercado não funciona tudo igualzinho, todo dia lindo, maravilhoso. Não. Tem que saber. Aqui é um extreme, aqui é uma fair value order block, aqui é um breaker block, aqui é um BPR, aqui é um FVG. Silveira, eu vou ter que lembrar disso tudo? Vai ter que. Normal. Você não quer ser um profissional? Um profissional tem que saber. Um dentista não tem assim, ó, ferramenta disso, aqueles utensílios, aquelas coisas horrorosas, que eu não gosto do dentista, tá? Não gosto do dentista. Não é que eu não gosto da pessoa, ele, tudo bem. O problema é ir no dentista, né? Putz, galera, aquele negócio dá um nervoso na gente, a mão já começa a suar, mas a turma tem lá aquelas faquinhas, aqueles pontinhos afiados. Ele tem que saber o que que serve cada coisa, certo? Eu não faço ideia para que que serve. Se perguntar para mim, não sei. Mas ele sabe, porque ele é profissional, tá correto? Então, do mesmo jeito que ele estudou para ser um dentista, você está estudando aqui para ser um profissional day trader, ou swing trader, ou o que você quiser ser. Boa demais. Muito bem. Então, agora vamos entender o seguinte. Eu tenho liquidez, ok? Eu tenho liquidez aqui, ó. Então, eu marco aqui com uma linha pontilhada a minha região de liquidez. Muita gente vai marcar como? Vixe, produção, que coisa horrorosa. Tu colocou quantas gotas aqui? Uh.
Ai, coisa feia isso aqui, gente. Isso aqui é amargo demais. Mas se eu não tomo, eu fico ruim. Tá vendo? Vai dar aula de Elliot, vai. Uh. Ai, já tô vendo os memes depois. Bora. Pelo menos tá geladinho. Tá. Então eu marco aqui com uma linha pontilhada. Silveira, isso aqui pra. Vira, vira. Ah, se fosse uma tequilinha, né? Não, é um própolinho. Aí é ruim demais. Ó, então a gente tem aqui a região de resistência, 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 né? Todo mundo quem? A grande massa, periquito, papagaio, vovó, vovô, tudo. Começa a entrar vendido. E você agora tá sabendo o quê? Eu que não vou entrar vendido, Deus que me livre. Não vou. Você vai ter ranço desses lugares. Você vai esperar então a captura. Bum, o preço foi pau, capturou. Capturou essa região, você já pensa assim: caraca, meu irmão, se volta agora é pau na rabiola pra poder vender, né? Tá bom, você fica esperto. Você vai vender já? Não, colega, se acalme. Então tá bom. Então capturou, voltou. Muito bem. Lembra que para validar tem que fazer o quê? Quebrar a estrutura. Então, como é que tu quer vender aqui, ó? Bum, vai vender aqui? Não, nós não queremos cravar topo. A gente não quer, nossa, cravei o topo lá em cima. Não precisa disso. Pode, vem para aqui. Depois você cravar aqui, aí tudo bem. Agora tentar ficar cravando aqui, ó, esquece. Então o preço foi, explodiu. Caiu, quebrou. Bum! Agora sim, agora você já pensa. Vou querer vender. Por quê? Vamos lá. Porque a gente tem essa região aqui, essa última vela de alta ou de baixa, não interessa. A cor não me interessa. O que interessa aqui. Por que não me interessa? Porque é o seguinte: nesse caso, tu vai ficar de olho no pavio. Porque esse aqui é um IFC. O que significa? Institucional Funded Candle. Traduz, lógico. Significa que é um candle financiado pelas grandes instituições, que é a mesma coisa que um rejection block, que significa bloco de ordem rejeitado. Que o preço subiu, rejeitou toda a compra, voltou, formou um belo de um pavio. Esse é o top. Esse é o número um, na minha opinião. Mas já vou falar disso. IFC, Institucional Funded Candle. Tá bom? Muito bem. Então, esse daqui é o famoso IFC ou Rejection Block. Tanto faz para mim se você quiser chamar de abóbora andante. Tudo bem. O que importa é saber que se capturou uma liquidez, ficou com um pavio de pelo menos 3 vezes o corpo e voltou e quebrou o último fundo, tá válido. Por quê? Porque originou um movimento, ó. Uma vela longa, impulsiva, bum, causando ineficiência de baixa. Uma força vendedora que entrou após esse movimento. Quebrou o último fundo e agora é só retornar. Retornou é venda, papai. E aí surfa o movimento de baixa. Estamos entendido? Muito bem. E agora, o que mais que temos? Temos o Propulsion Block, que é o quê? É um bloco de ordem que interage com o outro. Propulsion Block. Ou bloco de ordem 2.0. Por que inventam outros nomes? Porque é o seguinte, quiseram separar o ICOF de ICT de SMC. Então, o primeiro, desde 1930, foi o Wyckoff a falar que grandes bancos manipulavam o preço, composite man e tudo mais, que o preço era distribuído em fases, e piriri, pororó, e tinha manipulação e pau. E aí depois veio o Michael, que criou, né? Criou não, em cima de Wyckoff, ele foi estudando o mercado e desenvolveu novos termos e novas características também. Ele estudou como se movimenta o preço e ele acredita que o preço é movido através de algoritmos, né, cálculos matemáticos. Não que seres humanos movem o preço, isso é uma coisa que eu não. Não é que eu não concorde, mas eu não consigo compreender ainda qual que é a lógica disso. Mas consigo entender por que ele pensa dessa maneira, porque realmente faz sentido. Então, aí veio o ICT e depois do ICT veio o SMC, que basicamente é a junção de Wyckoff com o ICT
E aí formou o SMC e o bagulho ficou louco. Então, por isso que nós temos IFC, que é o Institutional Funded Candle, que é a mesma coisa que o Rejection Block. Rejection Block é do ICT e IFC é do SMC. Propulsion Block é do ICT e bloco de Order Block 2.0 é do SMC, tá bom? Então, são termos ali para dizer a mesma coisa. Nesse cenário aqui, é para dizer a mesma coisa. Mas os outros não. Tipo assim, esse aqui tem diferença com esse aqui tem diferença desse aqui, esse aqui tem diferença desse. Mas tô dizendo, quando muda o termo que é para dizer a mesma coisa, eu falo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo é a mesma coisa que reject um bloco. Block. Esse aqui é a mesma coisa que Order Block 2.0. Então, só para você entender que a galera viaja na maionese. Tá. Mas tu não vai viajar, você vai entender a lógica e tá ótimo. Então, o que é o Propulsion Block? O Propulsion Block é um bloco que é formado após interagir com outro bloco. Aqui poderia ser um FPG, ou poderia ser um FVOB, que é um Fair Value Order Block? Poderia. Poderia ser um Breaker Block? Poderia. Poderia ser um Extreme Order Block? Poderia. Nesse exemplo, eu tô dando que esse bloco aqui interagiu com o IFC. Ok? Não tem problema. Ele interagindo com outro bloco se torna um Propulsion Block. Geralmente o preço não volta mais nessa região, tá? Por quê? E eu também não gosto muito de vender assim, nessa região de propulsion block, porque geralmente ele forma uma trend line, que é o quê? Uma linha de tendência. Nesse caso, uma linha de tendência de baixa. Vendedores, vendedores, vendedores. Ou seja, stops de vendedores são compras. Então, forma, querendo ou não querendo, você, mesmo com essa linha de raciocínio institucional, se você vende no propulsion block, na maioria das vezes, você vai estar vendendo ou comprando numa região de vários toques. Trendline, né? E eu não gosto muito. Então, por isso que eu não gosto muito do Propulsion Block. Só por isso, tá? Então, o preço, ele retorna e tende a interagir, né? No caso, respeitar essa região de oferta que interagiu com essa. Ok? Estão entendido? Muito bem. Agora é o seguinte, vamos entender o que é um cluster, que basicamente é a mesma coisa que um Fair Value Order Block. Olha só, eu tô falando para você o que é a mesma coisa. O, o cluster é a mesma coisa, por quê? Porque a Fair Value Order Block, imagina comigo, eu tenho aqui um movimento de baixa, pá. Aqui eu também tenho um movimento de baixa, pá. Então, num time frame maior, eu vejo menos detalhes, ou seja, eu vejo um único candle, certo? Então, eu chamo isso aqui de Fair Value Order Block. Agora, num time frame menor, que eu vejo vários detalhes, mais ruídos, esse único candle aqui, ele pode ser um cluster, que é uma pequena consolidação de candles, que em um time frame maior se torna um único candle, para aí sim dar continuidade na baixa. Então, basicamente, o que o preço fez aqui, ó. O preço fez aqui, ó, uma baixa, uma alta, uma baixa. Assim como aqui, uma baixa, uma alta, uma baixa. Então, o Fair Value Order Block, ele é demonstrado com um único candle. O cluster é demonstrado por vários candles. É só essa a diferença. Mas geralmente também vai aparecer no meio do movimento. Não, cluster. Estou escrevendo errado. Pronto. Então, nós temos aqui o cluster, que também tende a segurar o preço e jogar o preço para baixo. Por que eu não gosto muito do cluster? Porque, veja, gera muita liquidez aqui nos topos e essa liquidez tende a ser capturada. Então, opa, caramba. Então, eu não gosto muito do cluster porque o preço ele pode vir dar só uma violinada e voltar a cair. Por isso eu não gosto muito. Tá, Silveira? E quais são os blocos, então, que você mais utiliza? Ainda não. Por quê? Não vou falar sobre isso, porque ainda falta um bloco. Eu já falei, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta um. Então, vou mostrar para vocês agora qual é o bloco que está faltando. Então, vamos lá. No Breaker Block, você aprendeu o quê? Que é um bloco de ordem válido, ou seja, essa última vela de alta antes do movimento de baixa, que tem que ter dado origem a uma quebra de estrutura, porque tem que estar válido, certo? E aí sim ele é rompido para ir trabalhar em alta, vamos supor assim. Então isso aqui é um breaker block que você aprendeu aqui, ó.
Agora, qual é a diferença desse aqui para esse aqui, ó? Vamos lá. Porque aqui eu tenho um order block, porém não válido. Por que que ele não é válido? Porque ele não originou um movimento que quebrou o fundo anterior. Bem pelo contrário, ele respeitou o fundo anterior. Então, nesse cenário aqui, eu tenho um mitigation block, que é um bloco de ordem de mitigação, certo? Então, ele não é muito confiável para mim. Por quê? Porque se eu entro comprado aqui, por exemplo, o preço ele pode ter caído, por exemplo, né? Tava caindo aqui numa estrutura de baixa. Aí ele começou a subir, por exemplo, em ABC, cravou em uma região de interesse, um bloco de ordem, em um FVG, por exemplo, em um FVG ou um FVOB, ou sei lá o que você quiser chamar. E aí o preço começou a cair. E qual que é a estrutura válida? Essa. Ou seja, para o preço vir aqui e estopar para capturar essa liquidez, é dois palitos. Então, eu não gosto muito de entrar comprado nesse cenário. Agora, por exemplo, o cenário é diferente se eu tenho este movimento, onde o ativo fez o choque, quebrando o último topo que segurava a tendência de baixa. E tudo isso aqui é a minha estrutura de alta. Então, se eu tenho esse movimento, isso aqui significa que o preço demonstrou fraqueza no movimento de baixa, não conseguindo romper o último fundo, não caracterizando uma nova estrutura, e aí ele começou a subir a partir daqui. Então, esse preço aqui, essa região, esse bloco de ordem aqui, ele vai servir como ponto de compra para surfar o movimento de alta. Agora sim é interessante o mitigation block. Conseguiram entender a diferença? Estava vindo de uma tendência de baixa? Não é legal, porque o preço tende a fazer isso aqui, ó. Agora, se o preço quebra a última estrutura, aí sim fica interessante. Beleza? O cluster pode ser utilizado para gerar liquidez quando o preço voltar? Sim. E os time frames? Tanto faz. Por exemplo, vocês vão entender comigo que você sempre tem que fazer uma análise contextual, ou seja, vir do macro para o micro. Então, da mesma maneira que você pontua Elliott, você também vai pontuar SMC, tá? Você precisa de blocos de ordem de 4 horas, de 12 horas, para aí sim ver a direção do preço ali no micro, tá? Então, você vai marcar no 15, você vai marcar no, quer dizer, no 12, no 4, no 1, numa hora, né? No 15, no 5, às vezes até em 1 minuto eu marco. Depende da análise. Mas a gente vai fazer isso junto. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu aqui o que é cada coisa? Fala pra mim. Que aí eu vou mostrar algumas coisinhas, a gente pode encontrar algumas coisas dessa no gráfico, pra entender um pouco melhor. Manda pra mim. Top demais. Alguém mandou aí. Show de bola. Então, bora lá. Deixa eu botar aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui minha janelinha. Pegar aqui meu gráfico. E vou pegar aqui o mini índice hoje, tá? Mini índice. Que eu já tenho alguns exemplinhos para pontuar com vocês. Ó, vamos entender o seguinte. Então, bora lá. Mini índice hoje, tá? Vamos só entender aqui essa parte. Esse topo, tá? Esse topo originou, ó, esse topo originou um fundo que quebrou o fundo anterior, formando choque. Iremos aprender sobre isso. Mas basicamente ele originou uma estrutura baixista. E nós temos aqui um gap. Olha só que interessante. Como que eu posso marcar esse gap? Você vai marcar deste topo, tá? Até
essa região. Tudo isso aqui é o meu gap no mini índice. Então, você pode vir aqui, ó, colocar uma caixa e você pode medir onde é 50% dessa caixa com a retração de Fibo. E você pode colocar o teu consequent encroachment. Pronto. Depois eu apago a minha caixa e deixo somente esse ponto, porque eu já vou entender. Ah, Silveira, é assim eu vou me perder. Faz como você quiser. Eu deixo assim para não poluir meu gráfico. Então, eu, Silveira, sei que o consequent encroachment, que é o ponto de CE, é 50% de uma ineficiência. E o preço, em algum momento, tende a equilibrar esse movimento. Beleza? Muito bem. Aí, então, mostrei um exemplo de um gap, de uma ineficiência. Certo. Aí o preço começou a cair. Quando ele começou a subir, eu percebi o seguinte: podia ser que o preço não buscasse, porque é uma característica do mini índice. Eu não faria, por exemplo, isso em criptomoedas, tá bom? Então é uma característica do mini índice, não fazer movimentos assim. Eu consigo compreender o mini índice de uma forma diferente. Isso é mais feeling, tá? Então você vai ter que estudar o ativo que você analisa. Então o preço começou a cair. Logicamente que o ideal seria o fechamento do gap, mas eu vi que tinha esse bloco de ordem. Eu entrei no toque? Não, eu não entrei no toque. Eu aguardei o preço formar o meu filtro para eu filtrar a minha operação. Eu vou entrar vendido aqui? Não, por quê? Porque ele pode subir e fechar o gap. Para eu ter certeza que essa região é importante, eu preciso que esse topo origine um fundo que quebre o fundo anterior, como fez. Assim que ele quebrou o fundo anterior, eu botei uma ordem aqui nessa faixa, tá? Aqui nessa região, onde eu tinha um FVG, ó, FVGzinho aqui, beleza? Como que eu marquei? Vamos dar zoom. Ó o sanduíche. Aqui, primeira vela, terceira vela e a carne tá no meio. Então essa região aqui era 50% do meu FVG. Eu peguei exatamente aqui, com o stop aonde? Aqui em cima, e tentei surfar um movimento de baixa. Porém, o preço desenvolveu 210 pontos e me tirou no 0 a 0. Voltou tudo, ó. Beleza? Por isso que hoje eu fiquei indignada aí com o mini índice. Mas tem outros lugares aí que eu tentei pegar trade também, que eu vou mostrar para vocês. Beleza. Então aqui eu tive exemplo de FVG, aqui eu tive exemplo de gap, aqui tá, no caso, olha o order block aqui, ó. Ó, a vela de alta que originou um movimento de baixo. Ela é válida? Sim, por quê? Quebrou uma estrutura, certo? Originou uma liquidez que foi capturada, e aí o preço ainda me deu o meu filtro de entrada. Maravilha! Perfeito? Por que validou esse order block? Ó, a pergunta aí do Ivan. Por que que eu validei esse bloco de ordem aqui e não esse aqui? Porque esse aqui, ele já foi mitigado com esse pavio, ó. Se eu traço o meu retângulo, eu tenho a mitigação, ó, com esse pavio aqui. Ou seja, descarto esse bloco. Esse bloco aqui, ele ainda não tinha sido mitigado. Então, eu penso nele. Não, 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 não. Gente, vamos lá. Mas o que marcou também foi mitigado. Não, repara. Eu tenho um candle de alta. Beleza, até aí tudo bem. Originou um movimento de baixa e voltou. Aqui foi a mitigação. Aqui não, ó. Aqui, ó, vela negativa, vela negativa, vela negativa. Agora sim, ó, se aqui viesse e mitigasse, aí tá errado. Então, originou a vela, no caso, a última vela, tá? E aí ele só caiu sem vela positiva. Não tivemos nenhum movimento de repique. Conseguiu entender? Para ser mitigado, eu preciso sair de uma mão de venda para a mão compradora. Mitigou. Agora aqui, venda, 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 compra, compra, compra. Não mitigou. Venda, 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 compra, compra, compra. Não mitigou. E assim por diante. Opa, até que, bum, mitigou. Beleza? Então é importante isso aí. Muito bem. Aí ele voltou, veja, cravou, cravou.
em 50% do bloco, que geralmente acontece isso mesmo, e aí começou a derreter. Filha da mãe! Aí o que que aconteceu aqui, ó? Deixa eu só marcar aqui que eu marquei errado. Ó, pronto. Então, o que aconteceu? Esse topo, ó, vamos lá. Esse topo originou uma estrutura de baixa. Ó, esse topo originou uma estrutura de baixa, correto? E qual que era a minha última vela, tá? No caso aqui não foi um breaker block, foi um mitigation block, na verdade. Então aqui a gente tem um MB, mitigation block. Por quê? Esse fundinho aqui, ele não, por exemplo, ele não originou um movimento que quebrou uma estrutura. Então ele não era um order block válido. Ele é um order block não válido, onde o preço subiu, caiu e originou essa região. Nessa região aqui, nós temos um mitigation block. Por quê? Porque esse bloco de ordem aqui não válido foi rompido, onde o preço cravou nele, ó, e despejou. Por que que ele trabalhou vários toques? Porque era um mitigation block, uma porcaria, tá? Tende a não respeitar e ser chato demais, realmente. Então, nesse cenário, só para mostrar para vocês o que é um mitigation block, é exatamente isso aqui. Além disso, se eu subir aqui eu tô no time frame de 1 minuto, tá? Mas se eu subir o time frame, deixa eu ver aqui. Ó, se eu subir o time frame para 15 minutos, eu tenho aqui, ó, um bloco de ordem, certo? Então, o início de um bloco de ordem. Então, além de tocar no início do bloco de ordem, tinha também o mitigation block. Então, esse topo originou esse fundo. Esse topo deixou uma última vela de alta antes do movimento de baixa, que quebrou o último fundo, originando uma nova estrutura. E quando o preço retornou, aí sim poderíamos procurar por vendas. Então, em um time frame menor, deixa eu só tirar esse bloco, deixa eu considerar só o mitigation block mesmo. E aí, você poderia ver o quê? Aqui no índice, por exemplo, eu tenho o mitigation block. Não devemos utilizar para uma entrada, então? Podemos utilizar. É só um pouco mais arriscado do que os outros, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma confirmação de um feeling de mercado um pouco maior, certo? Mas aqui, por exemplo, ó, antes de chegar nessa comprinha aqui, ó, o preço começou a subir de forma se afunilando, formando aqui uma cunha, né? Um padrão aí que demonstra fraqueza. Assim que esse topo originou esse fundo que quebrou o fundo anterior, eu tinha aqui uma reversão, né? Certo? Então, quando o preço retornou próximo desse bloquinho de ordem aqui, eu podia entrar vendido com stop aqui em cima para surfar a movimentação de baixa. Beleza? Nos 5 minutos, quando tem uma barra grande nos 5 minutos, então é formado candle vendedor. Um na sequência do outro, também é considerado um bloco? Sim. Se eu tenho nos 5 minutos, por exemplo, uma vela de alta e depois várias velas de baixa, é um bloco de ordem. Mas aí nós temos que validar com a tríplice sagrada, que eu acabei de ensinar para vocês na teoria. Então eu tenho aqui, ó, agora, depois desse exemplo aqui, repara. O preço veio e mitigou aqui, ó, essa região de bloco de ordem. Por que eu marquei duas velas? Porque no time frame de 2 minutos, essas duas velas de 1 minuto é uma única vela. Então, eu tenho aqui uma vela contrária ao movimento de alta, tá? Que fez o quê? Que quebrou estrutura, que deixou ineficiência, certo? E que houve a confirmação após tocar neste bloco. Então, está válido. Como é que eu sei? Vamos lá. Então, eu tinha aqui um bloco de ordem. O preço tocou nele e, a partir do momento que o preço tocou nele, ele fez o quê? Bum! Capturou o último fundo, bum! Quebrou o último topo e aí sim eu entrei comprado. Aonde? Bem no início de um BPR, que é um Balance Price Range. Como que eu caracterizei isso? Muito simples. Eu tenho aqui um FVG do lado esquerdo e um FVG do lado direito. A faixa onde eu tenho
a mesma região com vácuo é o meu BPR. Então, aonde foi a minha marcação? Daqui até aqui. Olha o refino. Respeitou exatamente e explodiu na alta. Beleza? Então, aqui foi a minha entrada de hoje, minha segunda entrada de hoje, que acabou me tirando na condução, pagando uma quirera aí, porque o índice estava xarope de mais hoje, tá? Aí, beleza pura. Aqui eu não entrei, tá, galera? Aqui nessa outra entrada aqui eu não peguei. Eu só vi que teve essa outra entrada, mas eu não acabei não pegando. Aí, o que que aconteceu? O preço caiu. Caiu, caiu, caiu. Nos 5 minutos, repara, eu tenho, vamos lá, eu tenho uma última vela de alta antes do movimento de baixa, que, vamos lá, opa, pera, que quebrou estrutura, ó, pá, 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 ou seja, quebrou o último fundo. Então, primeiro passo, beleza. Gerou velas sequenciais de baixa, ok, força de baixa, então. E o que é que falta? Ter liquidez. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de liquidez. Uma faixa de liquidez. Então, quando o preço explodiu, pau, e retornou tudo isso, eu pensei, caraca, então quer dizer que mitigou o bloco e agora eu vou procurar por uma venda. Joguei no minuto. Ó, joguei no minuto. Qual é a linha de raciocínio? Vamos lá. Região de liquidez, que o varejo, a grande massa, estava entrando vendido. Eu aguardei a captura, pau, Judas Swing, brabo demais, movimento traidor, que a gente chama. Depois o preço voltou na mesma força, quebrando o último fundo, é isso que eu precisava para filtrar a minha entrada. A gente vai aprender sobre isso. E quando ele retornou, aonde eu me posicionei? No BPR, exatamente aqui. Nesse caso aqui eu entrei em 50%, por quê? Porque fazia confluência com esses topinhos. E eu coloquei um stopzinho de só 80 pontos aqui, ó, porque eu quis cobrir só essa vela. Então, como o índice estava muito chato, eu falei assim, cara, vou deixar o stopinho bem curtinho e vamos ver o que que dá. Chegou a pagar aqui 150 pontos, coloquei no 0 a 0, ativo voltou e me tirou no zero de novo. Então, quer dizer o quê? Que hoje eu saí com quirera daquela segunda oportunidade e as outras duas eu saí no 0 a 0. Muito chato mesmo o índice hoje. Então, veja, por que que eu peguei no BPR aqui? Vamos lá. Primeiro porque tinha o contexto dessa captura e outra que era um BPR, tá? Então eu tinha aqui, ó, uma vela, duas velas, lado esquerdo, ok, FVG. Depois eu tinha aqui o FVG do lado direito, onde a marcação seria, no caso, aqui. Então eu filtrei exatamente no FVG da esquerda para ter o meu balance price range e usar como ponto de parada. Jogou o preço para baixo, tá bom? Beleza? Então, eu tenho aqui um ponto de entrada para surfar um movimento de baixa. Aí, por que o preço também depois foi jogado para cima? Porque eu tinha aqui uma região de liquidez, onde foi capturado e cravou em um bloco de ordem lá de trás, formando choque, uma estrutura de alta. Isso quer dizer que para o preço passar aqui, tinha que ser uma venda muito insana, que tinha que entrar aqui nesse BPR, nesse bloco, tudo mais. O contexto tinha que ser bem forte vendedor para aí sim respeitar essa venda, porque tinha uma região ali de contraparte compradora também agredindo o preço. Eu até falei isso na live de hoje da KL. Falei assim: meu Deus, para o preço passar por aqui vai ser sofrido. Então, ele veio, tentou passar, mas voltou no bloco de ordem aqui e explodiu novamente na alta, certo? Então, no caso, ele veio aqui, mitigou esse bloco e explodiu na alta. Ou seja, o viés estava mais forte comprador do que vendedor nessa última movimentação do pregão, tá bom? E agora, como nós temos uma região de gap lá em cima, pode ser que a gente tenha aqui, ó, uma bandeirinha onde o ativo pode trabalhar uma movimentação de alta amanhã para fechar esse gap. Ó, bloco de ordem. Além do mais, no 15 minutos, nós tivemos, tá, esse fundo cravando em todo esse bloco de ordem aqui.
beleza? E aí esse bloco de ordem está tentando levar o preço para cima para fechar o gap. E aí nós tivemos também o choque, ó. Então o preço pode simplesmente explodir na alta para talvez então voltar a cair. Mas eu estou acreditando mais em uma movimentação de alta aí no mini índice para amanhã. Vamos ver se ele trabalha aí configurações interessantes. Perfeito? Mas ele tocou o bloco embaixo, não? Acho que ele só está fazendo liquidez para buscar o bloco grande em cima. Onde está marcado, eu também tenho marcado. Aonde? Aonde você fala? Sensacional essa visão, BPR. Top. Ó, inclusive aqui, ó, eu tenho um BPR também, ó. Certo? Então aqui eu tenho 50%. Deixa eu até marcar aqui direitinho, peraí. Meu gap real oficial. Ó, 50% tá aqui, tá? E o BPR tá aqui. Ele pode vir somente até o BPR cair? Pode. Repara outra coisa também, galera. No time frame de 15 minutos, além de eu ter um order block lá no microzinho, que eu pontuei com vocês em 1 minuto, eu também tinha um, um breaker block. Ó. Isso aqui é um exemplo de um breaker block bonito. Ó, por que isso aqui é um exemplo de um breaker block bonito? Vamos lá. Porque esse bloco originou um movimento de alta que quebrou o último topo e tudo mais. Então aqui era uma região de demanda, ele era um order block válido, porém ele foi rompido com ineficiência. Isso que eu estou querendo dizer agora. Um breaker block para ser top da galáxia, ele tem que deixar no movimento de ruptura, ele tem que deixar um FVG, tá bom? Então aqui ó, o preço vem, desbalanceou e depois quando ele voltou, bum, trabalhou em baixa. Então isso daqui me deu mais força para imaginar que aquele bloquinho de 1 minuto trabalharia realmente uma movimentação de baixa e não deixaria o preço fechar o gap porque estava muito forte essa região de baixa, tá? Ok? Então pode acontecer esse movimento aqui. Entenderam, galerinha, como é que funciona? Aqui foram só alguns exemplos. Nas próximas aulas a gente vai ver mais exemplos e vocês vão compreender cada vez melhor isso, ok? Então, a princípio é isso aqui. Outros gaps, por exemplo, o Wanderson aí tá falando, não sei aonde tem um gap. Outros gaps a gente vai ver primeiro quando fechar esse aqui, né? Quando fechar esse aqui, aí a gente vai pensar diferente. Outra questão, olha nos 5 minutos aqui, ó, galera. O consequent encroachment, que é 50% do gap, tá exatamente onde eu tenho um breaker block. Por que que aqui é um breaker block e não um order block? Muito simples. Peraí. Aqui é um breaker block. Por quê? Porque, veja, lembra que isso aqui é uma ineficiência? Lembrou? E isso aqui é um bloco de ordem. Então, quando eu tenho um bloco de ordem que originou uma quebra de estrutura, ou seja, um bloco de ordem válido, quando ele é rompido, deixando ineficiência, eu tenho uma região de breaker block. Então, essa faixa aqui faz muito sentido para o preço estar buscando. Perfeito? Essa região aqui no mini índice, para mim, faz bastante sentido. Pronto. Maravilha, galerinha. Manda para mim aí no chat. Todo mundo pegou a visão aí legal? Mais umas 499 assistidas e tudo certo. Excelente, muito bom. Manda pra mim. Galera, valeu a pena o investimento? Manda pra mim aí. Vocês estão aprendendo coisa nova? Vocês estão conseguindo pegar a visão? Manda pra mim aí que eu quero saber. Produção, me dá até aí o celular que eu vou gravar esse feedback bonito aqui da turma. Manda um feedback dessa aula. Manda um feedback de tudo que a gente vem aprendendo até agora. Tá valendo a pena? Foi massa o investimento?
Manda pra mim, que eu vou gravar um feedback aqui pra deixar registrado na história de que realmente vale a pena meu conteúdo, de que realmente eu ensino conteúdo de valor. Manda pra mim que eu vou gravar. Pera lá. Pode escrever que eu tô gravando junto. Show. Mais umas 499 assistidas. Olha o feedback da turma. Show. Maravilha, família. Gratidão por esse feedback aí, tá? Gratidão mesmo. Com certeza, eu tenho muita coisa ainda para agregar na vida de vocês, no conhecimento de vocês. Na verdade, a gente está entrando agora num módulo que é quase a reta final, mas ainda falta bastante aula aí pela frente. E é importante cada um de vocês revisarem para poder tirar dúvida, nem que seja depois, no grupo de suporte. Aplica isso diariamente, porque é lógico que você amanhã não vai sair loqueando no gráfico, uhul, entendi tudo e maravilha, mas com certeza vai cada dia melhorando. Cada dia mais vai ficar menos complexo, menos difícil, tá bom? Quanto mais tempo você se dedicar, menos difícil vai ficar, tá bom? Constância gera resultado. Foi assim comigo e vai ser assim com você também. Pode acreditar. Não pense em lucros avassaladores agora, nem pequeno, nem médio, nem grande. Pense em estudar, em aplicar com coerência, em se tornar um bom profissional, para aí você começar com uma mão baixa e depois, conforme a sua disciplina, constância, foco, assertividade, aí sim você aumenta a sua mão. O dinheiro não é o foco, o dinheiro é o resultado. É a consequência do que você está plantando hoje. É os frutos que você vai colher lá na frente. Então pensa nisso agora, enquanto é tempo, tá bom? Você no futuro vai ensinar análise fundamentalista? Muito provável, galera, muito provável mesmo. Tá bom? Tudo que eu aprendo, eu resolvo passar para frente, porque a galera gosta muito de como eu transmito o conhecimento. E isso para mim é muito legal, porque eu realmente faço isso com muito amor e carinho. Então, eu sou realmente uma máquina de aprendizagem, eu gosto muito de aprender, e eu com certeza, se tiver algo para agregar na sua vida, vou estar passando para você, com certeza. Assisti a uns vídeos e achei interessante. Legal. Então, pessoal, comigo vocês só têm a crescer e a evoluir. Muito obrigada pelo feedback. Tamo junto demais. Beijo e. Eita, o Clênio mandou aqui alguma coisa. Peraí. Silveira, até quando vamos continuar com acesso ao grupo de suporte? Estou passando por umas semanas muito corridas aqui, mas pretendo entrar em contato bastante quando as coisas acalmarem. Um ano após você ter efetuado o pagamento. Legal? Então, galerinha, muito obrigada pela participação. Tamo junto. Beijo e tchau!